Na aula passada, você aprendeu sobre a pergunta do what. Do what? Fazer o quê? Viu como fornecer e pedir informações pessoais. My mother is 55 years old. How old is your mother? E como fornecer e pedir informações pessoais sobre outras pessoas. What's her address? Where does she live? Aprendeu como usar o do e o does. Do you speak English? Does she speak English? Aprendeu o som do TH. Sem voz, thin. Com voz, this. E a frase de sobrevivência do dia. May I borrow your book? Uma boa aula! Então, gente, o que nós vamos fazer hoje para entender um pouco mais sobre a língua? Vamos conversar um pouco mais sobre do what. More about do what. Fabiola comprou uma blusa nova. Aqui, observamos, comprar está no passado, comprar em inglês é buy. Fabiola fez o quê? Uma blusa nova. Fabiola comprou, Fabiola bought a new blouse. Então, o passado de buy é bought, não precisa decorar, não precisa guardar, só precisa lembrar que existe uma forma para o passado e que nós vamos sinalizar isso com did what. Fez o quê? Bought, comprou. Outro exemplo, mesma coisa, eles limparam as mesas. Limpar é clean. Eles fizeram o que as mesas? Será que tem alguma modificação? Lembram, eu falei para vocês que em inglês praticamente inexiste a conjugação e que no passado, de fato, nós não temos isso. Então a nossa pergunta, eles limparam as mesas, they cleaned the tables, they did what? They cleaned, limparam. Então o did sinaliza o passado. Claro, nós vamos voltar a vê-lo logo mais nas próximas aulas, então não se preocupem, só prestem atenção no reconhecimento dessa parte da frase que equivale à atividade que nós aqui estamos identificando com fazer ou do nos tempos diversos. Vamos para uma no presente agora. Meu sobrinho toca violão. Tocar em inglês, neste caso, é play. E aí, meu sobrinho faz o quê? Violão. Ele toca. Meu sobrinho toca violão. My nephew plays the guitar. Qual é a nossa pergunta aqui para identificar a informação toca ou plays? É does what. O que está aparecendo ali no do? O S, que é esse resquício de conjugação que tem em inglês. E por que está aparecendo aqui? Porque my nephew é he. Ok? Ainda um outro exemplo. O que nós estamos sinalizando quando usamos está mais a ação com NDO? Como, por exemplo, aqui, minha mãe está cozinhando. Nós sinalizamos algo que acontece no momento. Minha mãe está fazendo o quê? Precisamos observar exatamente isso em inglês. Como é que se constrói? Alguém lembra como é que se diz estar em inglês? É uma forma de be, lembram? Be é tanto ser quanto estar. Está no presente, então vai ser ou is, ou are, ou am. Am não vai ser porque é para I. Estamos falando de minha mãe.
Qual é a forma do be para she, para ela? Is. My mother is cooking. E a nossa pergunta, então, é is doing what? Está fazendo o quê? Is cooking. Nós encontramos a nossa informação. Eu tomo bastante água. Tomar é drink. Esse aqui vocês já devem estar conseguindo identificar com facilidade. Porque a nossa pergunta é, eu faço o quê? Bastante água. Eu tomo bastante água. I drink a lot of water. Para achar a informação bebo, a pergunta que eu faço é do what? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Nós vamos ver outros exemplos assim logo mais. Em português nós dizemos, ela liga para o namorado dela todos os dias. Então nós temos ligar para. Em inglês, ligar para vai ser só call. Não me digam call to. Isso é muito comum, porque a gente está acostumado a dizer que liga para alguém. Em português, fala em inglês, coloca o para. Cuidado. A equivalência é exatamente essa. Ligar para é igual a call. E aí já vem quem? Já vem who. Vamos ver? Ela faz o quê? O namorado dela todos os dias. Fazer o quê? Call. She calls her boyfriend every day. Como é que tem que vir a nossa pergunta? Por causa do S, é she does what? Her boyfriend every day. She calls him. Ela liga para ele. Ela telefona para ele. Carlos gosta de chocolate. Gostar é like. Agora, Carlos faz o quê? Chocolate. Carlos gosta de. Olha, gente, que interessante. Temos aqui um outro exemplo em que, em português, nós precisamos de duas palavras, gosta de, e em inglês, uma só bastou, likes. Nossa pergunta é Carlos, é he, então é he does what, likes. Agora, um exemplo contrário. Em português, nós temos uma palavra e em inglês temos duas. Qual é o caso? Eu ouço música todos os dias. Ouvir em inglês é listen to. Eu faço o quê? Música todos os dias. Eu ouço. I listen to music every day. Vocês já podem imaginar que esse é um probleminha bastante comum. Listen. Quando usamos, queremos tirar o to, porque em português não tem nada. Em português é ouvir o quê? Em inglês é listen to what. Atenção aqui. Listen to, do what. Então aqui, sintetizando, em português temos gostar de, que é fazer o quê? Ouvir, fazer o quê? Em português. E agora, observem o seguinte. Natural para nós é dizer, Carlos gosta de chocolate. Se alguém diz para nós, Carlos gosta de chocolate, está errado. Soa completamente estranho. O objetivo da nossa conversa hoje foi chamar a atenção de vocês para essas diferenças que existem e quando nós identificamos aquela parte da nossa comunicação que indica a ação, o fazer, o que, nós precisamos estar atentos a essas diferenças. Não se preocupem, nós não queremos que vocês já saiam sabendo disso, mas nós queremos que vocês tenham a consciência dessas diferenças. Porque assim como gostar de, em inglês, é like, e assim como listen to, que é ouvir, em português é só ouvir, não tem nada seguindo, como tem o to seguindo o listen. Assim como existem essas diferenças nesses casos, existem uma série de outros exemplos, uma série de outros usos em que fazer o que vem com uma carinha um pouco diferente. Vamos ter atenção para isso e, é claro, vamos nos exercitar identificando partes da nossa comunicação. Nós já conseguimos identificar o que, nós já conseguimos identificar quem, como
E agora, fazer o que com essas particularidades? Em seguida, vamos para a nossa aula de Basic Communication. Let's go? Hello, Hi. Sonia. Yeah, What time is it? it's time to start our class. Which will be about Time, of course. People, today we have some really nice things to take a look at, Cristina. Today we're going to see how to ask and how to tell time. We're going to learn about talking about the days of the week, the months, parts of the day. Ooh, we have many things. So what time is it? time to start the class. Let's go. Okay. Okay, guys, basic communication. Let's begin because we have many things to do. I know that Cristina was talking to you about being very careful with translations. Example, ligar para. In English, it's one word, call. So we have to be very careful with this aspect, okay? We're going to start taking a look at how we ask for time, how we tell time. And here we have to observe something. Time, the word time in English can be hora, can be vez, can be tempo. It depends on the context. So we really have to pay attention here and be very careful, okay? Now we're going to begin training our ears and we're going to listen to our CD. Let's go. Good morning. What time is it? It's 9 a.m. I'm late for class. No, you are early. Today the class is at 10 o'clock. Was it okay? Let's continue. What time is it? When we want to know the time, we say, what time is it? Let's take a look. It's 8 o'clock. Attention here. O'clock, we use this expression when there are no minutes. 8 o'clock, 2 o'clock, 10 o'clock, no minutes. It's 1 p.m. It's 7 a.m. What is this a.m. and p.m.? A.m. is antes meio-dia. P.m. is pós meio-dia. So here, be careful, okay, guys? Let's go on. A.m., we use it from midnight to midday, meio-dia. P.m., we use it from midday until midnight. 12 a.m., midnight, 12 p.m., noon, afternoon, após meio-dia. Okay, I'd like to stop for just a minute and make an observation with you. When I said a.m., antes meio-dia, and p.m., pós meio-dia, this is a technique we use to remember what they mean. These are Latin expressions, okay? And so they mean pós meridium, ante meridium, okay? So we have to be very careful here. These are expressions, techniques that we use to remember them, okay? Basic time expressions. It's 1:30 p.m. It's 3 o'clock. It's 9:15. It's 9:15. It's 5:40. It's 20 to 6. Attention. Very important. Past means the same as after. Okay? It's 12 o'clock. It's noon. It's 9:45. It's 9:45. It's 12 o'clock at night. It's midnight. It's 4:20. It's 20 past 4. When we talk about time expressions, we have some special words that we have to be very careful with. I want to call your attention to the word half. When we use the word half, we're talking about 30 minutes. Half an hour, 30 minutes.
When we use the word quarter, we're talking about 15 minutes. 15 minutes is a quarter of an hour. Half a quarter. It's 9:45. It's a quarter to 10. It's 15 past 9. It's a quarter past 9. It's 9:30. It's half past 9. When we tell the time, it's very easy because you just say the numbers before the colons and after. Let's take a look. 5:45, 10:05, 9:15. Let's train our ears. Let's listen to our CD. What time is it? It's 10 to 2. I'm in a hurry. I have to be at work at 2 o'clock. Do you remember that special word at? When we come back, we're going to see how we use this word to talk about time. People, what time is it? It's time for our break. Okay, welcome back to our class. Let's go on. We have many things to do. I want to take a look at something else with you regarding the time, okay? What time is it? It's 6 o'clock. Here we have the special little word it's. When we're talking about time, we can say it's 6 o'clock, it's 5 o'clock. It is. Be very careful. You can never say is 5 o'clock. You have to be careful here with the Portuguese, okay? So we're going to always say it's. When we're talking about time, we have to use another special word, at 2 o'clock, at 1:30. Let's take a look. I have to work at 2:30. At plus hour. When we're learning another language, one of the very important activities that we have to insist on is listening. What are we going to do now? We're going to train our ears, listening to our CD. Let's go. Do you know what time it is? It's 1:30 p.m. Thanks. Do you know what time the movie is? Sorry, I don't know. I don't work here. What time is it? Do you know what time it is? What's the difference here? The difference is that the question is in the do you know. That's why we have a very small inversion here. Both mean exactly the same thing. What time is it? Do you know what time it is? Just like you heard in our CD. Today I have a class after work. Me too. And before the class, we have to study. You're right. Let's continue. 2 more special words for us. Before, antes, after, depois. Let's go on to some more things about time. Times of the day. Morning, in the morning. Afternoon, in the afternoon. Evening, in the evening. Night, at night. Since we're talking about times of the day, it's a very good moment to talk about days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And now, Cristina, a very special moment in our class. What is it? Our movie segment. You know, folks, I'm all the time here with you, and I decided to just be part of the scene again to talk about our movie segments, which will be parts of the film Groundhog Day, which has a quite different name in Portuguese. You can read it here. And the segments
the first one, you will hear the word second. You learned about hour, and then Sonia mentioned something about minutes, and now you will hear the word seconds. In the second segment, you will hear them talking about time, obviously, and saying the word midnight, and then referring to time as 6. He will say, not until 6. The film is very good. We strongly recommend you see it. Okay, let's watch our segments. Movie segment. I told you, I know everything. In about 5 seconds, a waiter's going to drop a tray of dishes. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Okay, that's enough. I told you, I know everything. In about 5 seconds, a waiter's going to drop a tray of dishes. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Okay, that's enough. You're still here. Oh, I thought you were supposed to disappear, or I was, or something. Not until 6. Oh, you rat! I never said midnight. You knew I was waiting for midnight. Does this mean you're going to leave? Oh, no. Good. You're still here. Oh, I thought you were supposed to disappear, or I was, or something. Not until 6. Oh, you rat! I never said midnight. You knew I was waiting for midnight. Does this mean you're going to leave? Oh, no. Good. My birthday is in November. When is your birthday? Aha! This is the moment of our class when we're going to learn the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Let's train our ears, very important part of our class. Let's listen to our CD, and here we will listen to many months. Let's go. Good afternoon. Good afternoon. What day is today? Today is July 5th. It's Monday. No, today is July 6th. I know because today is my brother's birthday. When's your birthday? In June. And yours? My birthday is on April 28th. Well, see you tomorrow. See you tomorrow. Do you remember some classes ago we worked with 3 very special words, in, on, at, in São Paulo? Remember, what we're going to do now is see the same 3 words, but when we're talking about time. Let's take a look. In January, in April, in 1998, in 2004. On, we use for months, the day or the days of the week. On January 6th, on August 10th, on Friday, on Sunday. At plus time. I have to work at 1 o'clock, at 2:45. Christina, what's next? One more movie segment now. We are going to hear the characters in the film, which is I Am Sam. They will speak of a date, and we want you to pay attention and see if you can understand. Let's go. Movie segment. The court will appoint someone for you to present your case on January 5th, okay? That's a month from now, so I come back here in 1 month with Lucy. No, Mr. Dawson. The court will appoint someone for you to present your case on January 5th, okay? That's a month from now, so I come back here in 1 month with Lucy. No, Mr. Dawson. Okay, let's move on now
to the next part of our class, and it's going to be really nice. Teacher Cristina prepared something really special for you. Pronunciation tip. We're going to talk about the sound of the. Gente, o que eu vou contar para vocês hoje, tem muita gente boa que não sabe. Sintam-se muito especiais, porque essa é uma informação carinhosamente preparada para os nossos alunos das nossas videoaulas. Vamos ver. Antes de vogal, o E tem som semelhante ao I em português. Vamos ouvir os nossos falantes nativos de inglês americano pronunciando essa diferença. The apple, the opening, the end, the insurance. Escutaram a diferença? Então, o outro caso, que é o caso onde antes de consoante aquele E tem o som parecido com o nosso A, é o que normalmente o pessoal sabe, né? É o the com aquele som. Vamos ouvir mais alguns exemplos. The book, the story, the shop, the cat. E agora, gente, em palavras em que o H no início da palavra não é pronunciado, o E do the também tem som de I. Por quê? Porque eu falei para vocês, alguns poucos casos o H não tem som de como em hotel, mas é mudo, como em honest ou mesmo hour. Vamos ouvir? The honor, the hours. E agora, nesse nosso último caso, com relação ao som do the, nós temos aquelas palavras que começam com semivogal. Não se preocupem em saber o que é uma semivogal. Atenham-se a que letras, a que sons nós estamos nos referindo. U com o som de U, E, Y. Aqui, o E do the tem som de A, porque para o falante de inglês nativo, para quem pronuncia essa língua bem, esse U, como em university ou use, é como se fosse uma consoante com relação à pronúncia do the. Temos também exemplos. The university, the year. What is our survival sentence? Now, lembram? Falamos anteriormente sobre aquela survival sentence onde a gente usava a fazer borrow, que eu disse para vocês que era pegar emprestado, mas agora nós vamos usar uma outra palavra, um outro fazer, que tem um significado contrário, que é justamente emprestar. Can you lend me your book? Você pode me emprestar o seu livro? Vamos ouvir alguns exemplos de diálogos envolvendo esta frase. Can you lend me your book? No, but we can share it. Can you lend me some money? Yes, how much do you need? I need your phone number. I have a pen. Can you lend me a piece of paper? Sure, here you are. Borrow, pegar emprestado, lend, emprestar. Agora nós vamos ouvir a nossa canção e qual será ela? Number Song. Por quê? Porque hoje nós falamos muito de números nas horas, nós precisamos revisar esse assunto. Vamos cantar. Let's sing.
A nossa dica de estudo é muito prática, muito objetiva e vai nos ajudar bastante a qualificar a nossa fala em inglês quando nós formos informar as horas. E por quê? Porque eu quero que vocês prestem muita atenção ao finalzinho do número quando ele estiver sendo pronunciado. Lembram? De 13 a 19, a força da palavra está no teen. 13, 14, até 19. E quando nós temos as dezenas cheias, a força da palavra está na primeira sílaba. 20, 30, 90. Vamos aproveitar a nossa música e trabalhar muito com isso, porque aí nós vamos conseguir estabelecer essa diferença e não confundir quem nos ouve. Na aula de hoje, você viu mais sobre uma pergunta básica muito importante. Do what? Fazer o quê? Aprendeu como perguntar e informar as horas. What time is it? It's 2 o'clock. Como dizer os momentos do dia, os dias da semana e os meses. In the morning, Wednesday, June. E como dizer datas. February 7th. Aprendeu o som do the. The book, the apple, the hour, the university. E a frase de sobrevivência do dia. Can you lend me your book? Até a próxima aula!